Beleza? Então, bora lá. O tema da nossa aula de hoje são os aspectos geográficos do Piauí. Nós vamos trabalhar com hidrografia, que é o primeiro tópico que vocês estão vendo aí. Nós vamos ver a hidrografia do estado. Depois, nós vamos trabalhar na sequência com clima. Terceiro, vegetação. Certo? Vegetação. E nós encerraremos a aula com relevo. Professor, eu odeio geografia. Na minha época de escola era uma matéria que eu odiava. Mas aqui para o Piauí eu vou trazer uma aula bem dinâmica para vocês. Vocês percebem que eu estou caprichando cada vez mais nos materiais. Eu padronizei agora. Esse é o estilo de slide que eu vou trazer agora. Padronizar. Todas as aulas serão nesse formato de slide que eu testei vários até chegar nesse formato aqui. Trago as figurinhas sempre para vocês visualizarem, sempre com imagens, facilita aí o aprendizado. Então veja, a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. Obviamente o Rio Parnaíba, que é aquele rio mais importante do estado, né? O rio mais importante do nosso estado. E é por isso que a gente trabalha principalmente quando se fala de hidrografia com o Rio Parnaíba. E é sobre a hidrografia que caiu a questão lá da Polícia Militar do Piauí. Quem fez a prova já sabe, quem não fez talvez já conheça a questão também. Então, veja só, a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba é uma das 12 regiões hidrográficas do Brasil. O Brasil é dividido em 12 regiões hidrográficas, né? Em 12 regiões, em 12 bacias hidrográficas. E o Rio Parnaíba, essa bacia dele, é uma delas que constitui. A gente só precisa saber disso. Segundo o Conselho, né? Os estudos sobre essa bacia apresentam valores para a sua área, sendo um valor aproximado de 249 mil. Se eu não estiver enganado, a bacia do Parnaíba ou é a segunda ou é a terceira do Brasil. É a segunda ou a terceira. Depois eu confirmo para vocês. Mas eu tenho quase certeza que é a terceira. É a segunda ou a terceira. Para vocês terem a noção da importância dessa bacia hidrográfica para o país. Também o rio, né, que divide a divisão geográfica a oeste, que divide Piauí do Maranhão. Todo o Piauí e Maranhão é dividido pela bacia do Rio Parnaíba. Então veja o tamanho da importância do Rio Parnaíba. Né? O Parnaíba é o maior rio perene da região Nordeste, tendo seu curso totalmente na região Nordeste. Professor, e o Rio São Francisco? O Rio São Francisco ele é maior do que o Parnaíba, porém ele não fica totalmente na região Nordeste. Tá entendendo? Ele tem uma partezinha ali na região Sudeste. Agora, o Rio Parnaíba ele é o maior rio perene, ou seja, o maior rio que não seca, com seu território totalmente dentro do Nordeste. Então, daí você já pega o tamanho da importância. No Nordeste, nós temos o São Francisco e depois é o Parnaíba. São os dois rios mais importantes aqui da região Nordeste. Sua extensão de 1.450 quilômetros, considerando suas nascentes até a foz no Oceano Atlântico, onde forma um grande delta, que nós veremos já mais à frente. Em todo o seu curso, sul-norte, né? Lembre, pega a geografia, constrói um mapa mental. Olha aqui para mim. O Rio Parnaíba começa lá embaixo, com o que a gente chama de Alto Parnaíba, então é por isso que é sul-norte. Lembra, ele sempre deságua no oceano, o oceano está lá em cima, então ele nasce aqui embaixo, no Alto Parnaíba. Quando chega lá na região da Barra de Boa Esperança, nós temos ali o Médio Parnaíba, e lá em cima, obviamente, o Alto Parnaíba, ou Baixo Parnaíba, perdão. É só você lembrar que é o nível do mar mais baixo, né? De cima para baixo ele vai descendo, obviamente. Se ele deságua no oceano, ele vai seguindo a gravidade, então começa no Alto Parnaíba, Médio Parnaíba, na região da Barra de Boa Esperança, e o Baixo Parnaíba lá na sua foz, no Delta. Show de bola? Em todo o seu curso, forma-se limite territorial com o estado do Maranhão. É importante você saber a divisão geográfica do Brasil e do Maranhão, essa bacia do Rio Parnaíba, tornando-se assim um rio federal. Essa informação aqui vale ouro, viu? Vale ouro. É um rio federal para efeito de gestão das suas águas. Prestem muita atenção. O Rio Parnaíba é um rio que divide Piauí do Maranhão. Só que como a sua bacia hidrográfica, ela divide os dois estados, ele é um rio federal. Isso aqui poucas pessoas sabem, eu já vi pouquíssimos professores trazendo essa informação. No CEP é no CEP. Daqui a pouco ela coloca o Rio Parnaíba é um rio estadual, aí você cai numa pegadinha besta dessa. O Rio Parnaíba é um rio federal, no sentido da gestão de suas águas. Ou seja, quem é que controla as águas, quem tem a gestão sobre o que é feito nas águas do Rio Parnaíba, é o governo federal. Muito atentos com isso aqui, que eu nunca vi nenhum professor, pode ter trazido, eu nunca vi nenhum professor trazer essa informação. E no CEP é no CEP. Veja, durante o século XVI, esse rio recebia os nomes de Rio Grande dos Tapus, Rio das Garças, porém o nome Parnaíba é atribuído ao bandeirante, lembrando um pouquinho do processo de formação do Estado, ao bandeirante Domingos Jorge Velho. Quem lembra? Domingos Jorge Velho, que vai se instalar lá na região no Vale do Rio Gurgueia. Lembra que aqui no Rio Canidé, que passa aqui na cidade de Oeiras, onde eu moro, berço de formação do Piauí, é Domingos Afonso Mafrense, também chamado de Domingos Afonso Sertão. Jorge Velho é um bandeirante paulista, Mafrense é português, Jorge Velho é um bandeirante paulista que vai se instalar na região do Vale do Rio Gurgueia. E de lá ele encontra o rio Parnaíba. E é ele que vai dar o nome de Rio Parnaíba, quando esteve na região, supostamente em homenagem à sua cidade natal, que se eu não me engano é Santana de Parnaíba, o nome da cidade natal dele. Aí por isso ele deu o nome de Parnaíba. Esse rio é considerado historicamente importante para os piauienses, estando presentes nos símbolos oficiais do estado. Isso aqui é informação importante para vocês. Símbolos oficiais do estado, tá o Rio Parnaíba, o hino no brasão, as águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba. Lembra? No surgimento de, quem não conhece o hino do Piauí, né? No surgimento de muitas cidades, Parnaíba, Teresina,
e por aí vai Amarante, atividades ribeirinhas, né, pesca, a navegação, outrora. Ao longo da história, esse rio foi um eixo do processo de colonização do Piauí e também de integração comercial. Vocês lembram? Parnaíba se desenvolveu muito por causa do comércio do rio Parnaíba. Aqui nós estamos fazendo uma cruzada aqui de informações, pegando a hidrografia e lembrando um pouco do processo de formação do Estado. Lembrem sempre da importância do rio Parnaíba. Oeiras, berço do Estado, aqui onde eu moro, aqui é o Vale do Rio Canindé, certo? Foi aqui onde o Estado piauiense começou, foi aqui onde Mafrense se instalou primeiro. A antiga Fazenda Cabrobó, que depois virou Vila da Mocha e hoje a cidade de Oeiras. Só que muito cuidado, o rio Canindé, ele não deságua no Parnaíba. É outra pegadinha e caiu lá na PM Piauí e muita gente escorregou. Inclusive, a senhora, minha esposa, ela escorregou nessa questão que eu quase mato ela por ter errado. Esse é um tipo de questão que você não pode errar. Não pode errar. O rio Canindé caiu lá na PM Piauí, eu estou chamando a atenção porque é questão de prova, já foi cobrado no CEPE Repetec, nada impede de cobrar outra coisa pensando sobre isso. O rio Canindé, perdão, pessoal. O rio Canindé, ele deságua no Parnaíba, só que o rio Parnaíba, ele não passa por Oeiras. Confundi a informação, que é essa informação que eu quero trazer. O rio Canindé, ele deságua no Parnaíba, ele vai desaguar no rio Parnaíba lá na cidade de Amarante, inclusive perto ali de Floriano. Inclusive tem um balneário muito bonito lá nos encontros do rio Canindé, quando ele deságua lá no Parnaíba. É o rio Parnaíba que não passa por aqui. A questão falava, nós vamos ver daqui a pouco, de que no processo de formação do Estado, o rio Parnaíba que passa por Oeiras, como se no processo de formação aqui do Vale do Rio Canindé já tivesse o rio Parnaíba inserido. Não, ele vai desaguar lá na cidade de Amarante. Feita a correção aqui, sem muita confusão. No estado do Piauí, os principais rios que compõem o sistema de drenagem do Parnaíba são considerados como sistemas hidrográficos subregionais, devido à sua abrangência espacial e complexidade ambiental que caracterizam suas bacias hidrográficas. Aqui você vai ter o rio Itaim, você tem o rio Canindé, que eu acabei de citar, que é o principal alimentador do rio Parnaíba, digamos assim. O rio Canindé é o principal rio que alimenta o Parnaíba. Você vai ter o rio Uruçu e Preto, você tem o rio Gurgueia, certo? Lembrem daquela música, as águas correm para o rio, os rios correm para o mar. Então, todos esses rios aqui, eles desaguam em algum ponto do Parnaíba eles vão desaguar lá no Atlântico. Show de bola? Agora, veja, para preservar o patrimônio ambiental e seus recursos naturais, foi criado na área de nascentes, né, em 2002, o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. E para quem não conhece, pessoal, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Vocês já ouviram falar no Jalapão? Vocês já ouviram falar de Caldas Novas? Aqueles lugares muito bonitos, né? Bonito no Mato Grosso do Sul. Pessoal, nós temos um verdadeiro paraíso no Piauí, que é o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. Eu vou já mostrar na foto, quem já viu aí no slide. É uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu não conheço pessoalmente, uma das poucas coisas no Piauí que eu não conheço pessoalmente, mas eu pretendo muito em breve estar indo lá e faço um registro para vocês. Quem tiver a oportunidade de conhecer, depois que vocês irarem agentes, escrivães, conheçam o parque, porque é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. É top demais. Tem gente que é louco pelo Jalapão, não que não seja bonito, mas daqui a pouco vocês vão ver a beleza que é isso aqui. Aí envolve vários municípios, né? Piauí, Maranhão e Tocantins. Ó, lembra? O Piauí lá embaixo, lá no cantinho aqui. Você pega o Maranhão aqui e o Tocantins aqui embaixo. Então, nesse triângulozinho aqui, nós temos as nascentes parte das nascentes do Rio Parnaíba. Já a Foz, ou seja, lá onde ele deságua, corresponde a um delta em mar aberto. Aí quem não conhece o delta também do Parnaíba é uma das maravilhas do mundo. Piauí é top, bicho. Piauí tem cada coisa assim que eu fico abismado como não é conhecido. Através da formação de 5 largos canais. Canais formam 4 grandes ilhas, né? A Grande de Santa Isabel, a Ilha das Canárias, a Ilha do Caju e a Grande do Paulino. Um lugar muito bonito também, o delta, nós vamos já ver à frente. Esses canais apresentam sedimentos areno-argilosos, mangues, dunas, mangues, atento para os mangues do delta. Daqui a pouco nós vamos falar da vegetação, ó, isso aqui vai entrar no tópico vegetação. Nós vamos já trabalhar daqui a pouquinho, certo? Mas já fiquem atentos, no delta do Parnaíba nós temos as formações dos mangues, os manguezais. É um tipo de vegetação típica do nosso estado, que nós falaremos daqui a pouco. Aí só algumas informações aqui, a curiosidade, a área do delta, né? A maior parte está localizada no Maranhão, isso é importante saber, ó, isso aqui é pegadinha de prova. O delta do Parnaíba, a sua maior parte fica no Maranhão. No Piauí é só 35%. Muita gente se confunde, pensa, delta do Parnaíba é no Piauí, calma. Só 35% no Piauí, formando pequenas ilhas e a Ilha Grande de Santa Isabel, que eu conheço, muito bonito, por sinal. Esta ilha está entre o canal principal do Rio Parnaíba e o canal secundário do Igaraçu. E por aí vai. Só umas informações técnicas. O importante é você saber. O Rio Parnaíba, vamos lá, Alto Parnaíba, Médio Parnaíba, Baixo Parnaíba, a sua nascente e pega os estados de quem? Ó? Só fazer o mapa mental. Piauí, Maranhão e Tocantins. Como se fosse um triângulozinho. Ó. Piauí, Maranhão e Tocantins. Nesse círculozinho nós temos o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. E já lá na Foz nós temos o Delta. São essas as informações principais que você precisa ter aqui. Os canais do Rio Parnaíba que formam este delta no espaço piauiense e os rios que têm suas bacias hidrográficas nessa área litorânea
e também desembocam no oceano, fazem parte dos sistemas fluviais conhecidos como os rios litorâneos, né? São chamados rios litorâneos, toda aquela bacia que drena o Parnaíba, lá na região litorânea. Preocupado com a preservação do delta, foi criada a área de proteção ambiental do delta do Parnaíba, pelo decreto blá blá blá, que pega municípios maranhenses, piauienses e cearenses. Pega um pouquinho do Ceará. Quem conhece ali sabe que Jericoacoara é bem pertinho, né? Você tá ali de Barra Grande, eu acho que são cento e poucos quilômetros, você já chega ali em Jericoacoara, só que Jericoacoara já tá fora. Mas pega uma partezinha ali do Ceará também, nessa área de proteção aqui do delta. Os municípios piauienses que fazem parte dessa área de proteção são, aí só é importante você saber, Parnaíba, Luiz Correia, Ilha Grande de Santa Isabel e Cajueiro da Praia. São os 4 municípios piauienses, afinal de contas o litoral piauiense é só 666 quilômetros, né? Você lembra que o litoral do Piauí são apenas 66 quilômetros, conseguidos através de uma troca com o estado do Ceará, aquela história toda da zona de troca aí com o Ceará, lembrar desses fatores aí. Mas só esses 4 municípios fazem parte aí da área de proteção do delta. Agora as fotinhas aqui para vocês. Pessoal, olha para isso aqui. Aí você me diz, a galera que é doida por jalapão, que é não sei o quê, me disse isso aqui não é das cores, mas aquilo que eu trouxe é só uma foto. Depois vocês coloquem no Google, Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. Bota no YouTube, é melhor, para vocês observarem aqueles youtubers que já foram ao local, aventureiros e tal, que isso aqui é lindo, pessoal. Lindo. Olha para esse lugar. Para mim, precisar ir muito longe, não. Esse aqui é lindo demais. Essa foi uma das fotos que eu trouxe. A cachoeira lá, tá aqui, ó, vocês conseguem ver a cachoeirazinha aqui, ó. É top demais. E na próxima fotozinha aqui que eu trouxe para vocês, ó, um pouco do delta. Tem outras fotos melhores, essa aqui eu trouxe para pegar um pouco da dimensão do delta, né, do tamanho do delta. Mas também é muito bonito, tem muitas outras coisas aí. Vocês podem estar pesquisando, quem não conhece. Show de bola, é isso de hidrografia. Gravem essas informações, a importância do rio Parnaíba na bacia hidrográfica, certo? Nós temos diversos outros rios, Canindé, Rio Uruçuí, Rio Gurgueia, todos eles são afluentes do Parnaíba, compõe aí essa bacia hidrográfica do rio Parnaíba, mas é ela que, de fato, tem importância aqui para o nosso estudo. Agora, falando um pouquinho de clima, muito importante algumas informações aqui, ó. Por conta da localização do Piauí, o estado está na chamada zona de transição. Zona de transição. Que zona de transição? Entre o Nordeste semiárido, pegando ali do sertão pernambucano, paraibano, então nós estamos nessa faixa aqui. Perdão, do sertão semiárido e da Amazônia úmida. Para quem não sabe, no Piauí tem resquícios de floresta amazônica. O estado do Maranhão ainda tem floresta amazônica. Amazônica, professor, sim. Esse clima amazônico, né, esse bioma Amazônia, ele ainda pega um pouquinho no Piauí. Se eu não me engano, lá no Parque Zoobotânico de Teresina, que eu estive lá, né, até postei foto recentemente, lá no Zoobotânico, ali é vegetação nativa ainda. É vegetação 100% nativa e ali é floresta amazônica. Lá na reserva dos Palmares também, em Teresina, ali é vegetação nativa e ainda é resquícios de floresta amazônica. Então, de clima, você já tem que saber de cara isso. O Piauí ele fica na zona de transição, entre aqui, ó, para leste, pega Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, para esse lado aqui. Nós temos o sertão, né, o Nordeste semiárido, seco, e para esse lado aqui que pega do Maranhão, nós temos a questão da Amazônia úmida. O Piauí fica bem no meio desses dois. Desse modo, o clima do Piauí ele apresenta 2 tipos climáticos. No Piauí nós temos o clima tropical quente e úmido, que isso aqui é característico do bioma Amazônia, certo? É característica da Amazônia. O clima tropical porque fica entre os trópicos, certo? O trópico de Capricórnio e de Câncer é um clima tropical. Tropical de que tipo? Quente, só que úmido. É quente e chuvoso. O que tem influência do ambiente amazônico. Ó, tá até aqui na frente. E o clima semiárido, óbvio. Aqui onde eu moro, por exemplo, em Oeiras, é isso aqui, ó. Clima semiárido. Aqui faz calor, meu povo. Não é normal, não. Pega Oeiras, Picos, Floriana, essa região toda aqui já descendo para Pernambuco. É quente, relacionado ao sertão nordestino. Então, de clima, já gravem essas informações. Tem presença de Amazônia e tem Nordeste quente, semiárido. Então, dentro do clima, nós vamos ter o tropical quente e úmido, ou seja, com influência da Amazônia, é um clima quente, mas é chuvoso, e nós temos o clima semiárido, seco, do sertão nordestino. São os 2 principais climas que nós temos aqui no Piauí. Veja, as partes oeste, professor, eu sou ruim, ó, norte, sul, sua direita, leste, sua esquerda, oeste. Então, as partes oeste, sudoeste, mais aqui embaixo do Piauí, estão sob influência do clima tropical quente e úmido. Como eu disse, a parte que pega para o Maranhão, ó, oeste e sudoeste, essa partezinha aqui, ó, do Alto Médio Parnaíba, essa região toda está sob influência do bioma amazônico. Então, é um clima tropical quente e úmido. As temperaturas nas regiões que possuem esse tipo climático ó, variam de 18 a 30 graus, a precipitação varia entre 1.000 e 1.800 milímetros. Esse tipo climático apresenta 2 estações bem definidas. Isso aqui você tem que saber. 2 estações bem definidas. A chuvosa, que ocorre entre os meses de dezembro a maio, que a gente costuma dizer que é o inverno, né? A gente costuma brincar que é o inverno. E a seca, que acontece de junho a novembro, que aqui a gente chama de inferno. Certo? Nós temos o inverno e o inferno. Quem vive no Piauí sabe disso. Essa área toda aqui, característica pelo inverno e pelo inferno.
Nas porções, agora vem, ó, leste e sudeste. Nós estamos pegando agora essa região que faz fronteira com Ceará, Pernambuco, certo? Encontra-se 148 municípios, cerca de 62% do estado, que tem como clima o semiárido. Inclusive, a cidade onde eu moro, aqui de Oeiras, está aqui dentro do clima semiárido. Os índices pluviométricos, ó, de 500 a 800 milímetros, ou seja, chove pouco, chovendo 2 vezes menos que o restante do estado, com chuvas bem irregulares. É aquele tipo, chove um dia, dernão, aí tem um dia que cai aquele toró que derruba a árvore e depois passa 3 meses sem chover. É desse jeito aqui, para quem não está entendendo. Longos períodos de estiagem, ou seja, de seca, longos períodos sem chuva, podem chegar até 8 meses. Normal isso aqui. E altas temperaturas. Por isso que eu disse, é o inverno e o inferno. Que variam de 23 a 40. Geralmente passa, viu? A sensação térmica normalmente passa de 40 graus. É quente, pessoal. As chuvas ocorrem durante o verão, entre os meses de dezembro a março, né? Que é o que a gente chama do inverno. E o resto do ano é o inferno. Beleza? Que nós temos mais aqui de clima. Por que não chove no sertão nordestino? Pode vir na sua prova alguma questão que verse sobre isso. Por que o sertão nordestino é tão quente assim e não chove? Essa região que está na sub-região do sertão nordestino tem uma baixa pluviosidade, né, chove pouco, e se processa a partir dos seguintes fatores. A massa de ar equatorial quente atlântica, que se forma na região oceânica, próxima à linha do Equador. Adentra na região nordestina, levando a umidade por meio dos ventos alísios para o interior da região. Pessoal, eu tenho que saber de tudo isso aqui? Não, não necessariamente. É importante só você ter uma noção. Porque, afinal de contas, o CEP não cobra tanto assim voltado para a geografia. Isso aqui vai cair mais para professor de geografia do Estado. Mas para vocês é importante ter uma noção geral, pelo menos. Aí, quando essa massa de ar quente encontra o planalto da Borborema, a massa de ar é impedida de continuar seu deslocamento pelo continente e ganha altitude, ou seja, sobe. Nessa ascensão à atmosfera, ela precipita e causa chuvas orográficas. Né? Após chover, a massa de ar perde sua umidade, chegando seca na região do sertão nordestino, impedindo a formação de chuvas. É como se esse planalto da Borborema, ali na região do Pernambuco, Ceará, o que acontece? Bate, não passa, é muito alto, né? Não passa, ele precipita, chove lá e a massa que vem só a quintura, zona, como a gente costuma dizer. Além dessa influência do relevo nas chuvas, a região nordeste é uma área de alta pressão, que tem tendências a afastar ventos úmidos, impedindo a entrada de massas de ar úmidas na área do sertão. Se não entra massa de ar úmida, só entra massa de ar seca, é por isso que é seco, contribuindo para a ausência de chuvas. As altas temperaturas vem também por causa do aumento da temperatura do Pacífico, o fenômeno chamado de El Niño. A região lá de Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, aquela região já não pega o Atlântico, essa região leste aqui, ela já está pegando influência já que já vem dessas massas do Pacífico, na verdade, do outro lado, né? O mundo é redondo, professor, estou fazendo a confusão, do outro lado. E aí, por conta dessas massas de ar quente, do fenômeno El Niño, não chega até aqui. Importante você saber disso tudo aqui, são informações que eu tenho que trazer, porque nunca se sabe o que pode ser cobrado, mas é você ter o principal aqui do assunto de clima. Nós temos o clima tropical quente e úmido, com influência da Amazônia, e o clima semiárido. É isso que você tem que gravar. Quente e úmido, oeste e sudoeste, semiárido, leste e sudeste. Show de bola? Essas são as informações mais importantes para você aqui. Pode até estar anotando, fazendo o seu mapinha aí. Agora, a influência do clima semiárido no Piauí. Isso aqui é importante. Sabemos que o clima é um fator que influencia diretamente no modo de vida, até mesmo na economia de um determinado lugar. Na região piauiense, inserida no sertão nordestino, para cá, leste, sudeste, a situação não é diferente. Por conta de seus longos períodos de estiagem, né, sem chuva, vários municípios têm economias pouco desenvolvidas e baixos índices sociais. Isso é verdade. Por conta da ausência de chuvas, muitos rios são intermitentes. Professor, o que são rios intermitentes? São rios temporários. Temporários. Quer um exemplo? Vou te dar o rio desse do Piauí, o rio Canindé, que passa aqui na minha cidade. Tem dia que você passa na ponte dele ali, não tem uma gota d'água, às vezes tem uma pocinha que parece um esgoto. Lá não despeja esgoto, não, o rio ele é limpo. Mas é só um filetinho aí de água que você parece que é só uma galeriazinha. E já no período das chuvas é um horror de água que às vezes chega perto da ponte. Tá entendendo? Mas ele é um rio, ao longo dele, como um todo, ele é um rio intermitente, ou seja, ele é um rio temporário, ele não é cheio o tempo todo. Justamente por isso, por causa dos longos períodos com ausência de chuva. Açudes secam também, né? Comum aqui nós vemos açudes secando. Essa ausência de água dificulta atividades como agricultura, pecuária, e o acesso de água para o abastecimento da população. É por isso que nessa região do semiárido fizeram a transposição do Rio São Francisco. Como o Rio São Francisco tem água a balde, tá entendendo? Por ser um rio perene, né? Um rio definitivo, justamente para pegar esse sertão semiárido que é cheio de rios intermitentes, aí fizeram a transposição do Rio São Francisco. Essas atividades, né, como a agricultura, pecuária, são a base econômica da região semiárida, onde predomina a agropecuária com a produção de carnaúba, milho, cana-de-açúcar e outras culturas, feijão, por aí vai, devido à sazonalidade do clima semiárido. Por exemplo, aqui feijão só se planta no inverno, assim como milho. Na época de seca só planta feijão e milho quem tem agricultura irrigada. Na pecuária, destaque-se a criação de ovinos, ovelhas e caprinos, cabras. Aqui a gente já estudou lá no processo de formação, né? A pecuária aí como fator forte aí do nosso estado. O sertão do Piauí é uma das regiões mais pobres do Brasil e não me culpem, mas é fato.
é uma das regiões mais pobres e é governada há anos por governos do PT. Me desculpem, mas tem associação. E eu não estou defendendo o doido que saiu, não. Eu só estou apenas fazendo uma referência. Que é a região mais pobre e há anos, 30, 40, 50 anos, é governada por governos do PT. Eu não entendo, mas fica aí a reflexão para vocês. Onde a maioria de seus municípios não tem saneamento básico, menores IDH, grande parte da população tem como fonte de renda benefícios, o Bolsa Família, né? Que agora é Bolsa Salário Brasil, sei lá como é que chama mais, mas bota Bolsa Família, que é o mais famoso aí. Daí vocês tirem suas conclusões. Certo? É importante ter Bolsa Família, só que não pode ser a única coisa definitiva do Estado, tinha que ter, da região, tinha que ter outras coisas, né? E por aí vai, apenas para reflexão. Agora, falando um pouco da vegetação. Vegetação do Piauí, nós vamos ter basicamente 4 tipos. Nós vamos ter, ó, manguezais, nós vamos ter a famosa caatinga, certo? A caatinga. Nós vamos ter o cerrado, e cerrado você já sabe, né? Produção de soja, vocês já assistiram a aula de economia. E nós vamos ter aqui a mata dos cocais. A mata dos cocais. Essas são as 4 vegetações típicas do Piauí. É bem fácil de dominar. Manguezais está lá para o delta, caatinga no semiárido, cerrado, que é a região da soja, e a mata dos cocais, que é ali na região próximo dos rios ali, pega bem no centro do estado com Teresina, de Água Branca para frente ali, Teresina, Altos, e por aí vai. É bem tranquilo de memorizar. Deixa eu ver se o professor de vocês consegue, numa criatividade, menosprezem isso aqui é só um esboço, eu não sou desenhista, eu não tenho a obrigação de ser, mas finge que isso aqui é o estado do Piauí. O desenho, professor de vocês, é horrível. Então você teria, por exemplo, para cá, ó. Quieta, professor. Cadê? Você teria para cá, ó. Você teria nessa região aqui, ó, Cerrados. Aí você tem para cá, ó, a Caatinga Zona, certo? Você vai ter, por exemplo, para cá, o Manguezal, ó, por aqui. E você tem mais ou menos, aqui é aproximado, você tem mais ou menos por aqui a Mata dos Cocais, certo? É mais ou menos assim, é só para ter uma noção aí de visualização. Então, por conta de sua localização geográfica, a vegetação do Piauí possui muita diversidade, ó, em relação às suas características e aspectos físicos. Considerada como uma área de transição entre a Caatinga e a Mata dos Cocais, o estado conta com pelo menos 4 tipos de formações vegetais. Eu já coloquei, ó, manguezais, que é até importante, ó, chamado de vegetação litorânea. Daí você já tirou tudo de manguezais, né? Onde é que estão os manguezais? Na região litorânea, lá na foz do Rio Parnaíba. É lá onde a gente encontra manguezais. Aí nós temos Caatinga, Cerrado e Mata dos Cocais, mais ou menos esboçado aqui, como eu fiz para vocês. Tem chat aí? Tem alguém falou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Peguei algumas questões para o professor de Geografia, da Prefeitura de Oeiras, isso, exatamente. Beleza. Então, veja só, os manguezais no Piauí, né? Falando do nosso primeiro tipo de vegetação aqui, ó, presentes no litoral piauiense, grava, pessoal. Vocês não erram muito isso aqui. Onde é que tem mangue no Piauí? É no litoral. Os manguezais e a vegetação litorânea são as formações vegetais, ó, menos abundantes no Piauí. Professor, por que é menos abundante? É tudo lógico. Onde é que tem manguezal no Piauí? No litoral. E o litoral do Piauí é minúsculo, 66 quilômetros. Obviamente, os manguezais são a menor o quê, pessoal? A menor formação vegetal do estado. A menor formação vegetal do estado. Anotem, façam os mapas mentais, coloquem aí para quando você for revisar o slide, já bate o olho. É a menor formação vegetal do estado. Esse tipo de vegetação se desenvolve em solo salino, óbvio, está próximo do mar, né? Solo salino, devido à influência do mar, em ambientes inundados e com baixa quantidade de oxigênio. Então, veja, são características dos manguezais. Suas formações vegetais têm características adaptativas a esse tipo pedológico, né, esse tipo de vegetação. Inclui raízes aéreas, né, por isso que os manguezais são aquelas raízes zonas altas, né? Raízes aéreas, crescimento rápido das copas das árvores e espécies retentoras de água. Professor, por que retém água? Porque é ambiente salino. Aí você vai lembrar lá da biologia, da osmose, aquele negócio lá das plantas aí. Como tem muito sal, elas retêm água, certo? A presença dos manguezais atrai animais, principalmente, ó, aves migratórias. É importante você saber o tipo de fauna presente nos manguezais. Aves migratórias que se encontram nessas vegetações num local seguro para repor suas energias para acasalamento. Até porque os manguezais eles são pouco atrativos para outros bichos, né? Então as aves fazem a festa aí. Também é comum, agora isso aqui é conhecido no estado, ó. Presença de caranguejos, camarões e muitos peixes que colaboram com a culinária marinha do estado e fonte de renda para trabalhadores da região. Então veja que os manguezais eles são uma excelente fonte de renda para aquela população litorânea, né? Aí é costumeiro a gente ver nos manguezais aqueles pessoal lá, catadores de caranguejos, cada pega, eles sabem mesmo aonde tem as tocas, mete a mão lá e pega o bichão lá, para depois fazerem aquelas delícias lá que a gente prova no litoral. Show de bola. Depois dos manguezais, e a foto, ó, manguezais no delta, ó, por isso, ó, perceba, ó, a copa das árvores crescem muito rápido,
Ó, as raízes aéreas, ó, isso aqui que significam raízes aéreas, né? Autônomas. Veja, isso aqui, lembra, ó, ambiente salino, por causa da influência do mar, né? Isso aqui está repleto de quê? Caranguejos, camarões, aves migratórias, né? E por aí vai. Depois dos manguezais, nós temos então a caatinga, compondo 28,4% da vegetação do Piauí, presente em 63 municípios, principalmente nas regiões sul e sudeste, né? Ó, sul e sudeste. A caatinga está presente em locais que estão sob o tropical semiárido, lembra? Caatinga é típico do Nordeste, do sertão nordestino, ó, com folhas grossas e pequenas e presença de espinhos. Professor, por que é que tem espinho? Tem espinho para não ter folha. Para quê? Para economizar água. Isso aqui vocês vão lembrar lá do ensino médio. Ó. Isso aqui, essa informação eu lembro de lá. Economizar água, certo? As plantas, elas têm as folhas em formato de espinho, porque se não tem folha, não precisa de água. Justamente porque tem pouca água. Então, é uma adaptação morfológica aí das plantas da caatinga, né? Aí você vai ter os cactos, né? Aquela prenda dos cactos da palma, né? Que a gente chama e por aí vai. O bioma, ó, professor adiantando, o bioma caracteriza pela presença de cactos, bromélias, arbustos e árvores de pequeno porte, em áreas brejosas, né, os brejos, como a gente chama. Por conta de sua vasta riqueza natural, a caatinga é considerada um patrimônio nacional brasileiro. Apesar desse reconhecimento, o bioma vem sofrendo intensa devastação no estado, sobretudo com a ocorrência das queimadas. Isso aqui, conhece isso aqui, né? O pessoal faz as queimadas aí para pecuária e aí vem destruindo a caatinga. Desmatamento, exploração de lenha e por aí vai. Depois de falarmos da caatinga, olha, aí, ó, os cactozinhos, né? Mandacaru. Tava buscando o nome da Mandacaru. Mandacaru, cactos, bromélias, e por aí vai. Veja, plantas, ó, caem as folhas, né? No período seco, justamente porque se não tem água, tem que tirar as folhas para poder absorver um pouquinho de água que tem aqui. Então, quanto menos folha, menos água necessita. É por isso que quando chove, é característica. Isso aqui fica tudo verde. É impressionante. Rapaz, é lindo de se ver. A caatinga, quando no período da chuva, é o bioma mais bonito que eu acho. É tudo verdinho. Lindo, lindo, lindo. Mas também na seca é o mais feio. Depois da caatinga, falemos agora do cerrado, ocupando aí, ó, 47,3% do território. O cerrado é outro tipo de vegetação no Piauí, espacializada, né, dividida nas regiões sul e norte do estado. Sua formação é caracterizada pela presença de árvores de médio e pequeno porte, em geral possuem troncos retorcidos e cascas grossas. Em locais próximos a cursos hídricos, a fisionomia da vegetação se altera, apresentando árvores de grande porte com folhas mais verdes, né? Quanto mais próximo da água, aí vai aumentando aí o porte das árvores. Nos últimos anos, a área que corresponde ao cerrado vem sendo alvo de quê? Ó, expansão agrícola. Isso aqui eu tenho certeza que vocês não erram. É impossível vocês errarem questão que cair sobre o cerrado Piauí. Eu duvido quem é aluno meu que erra uma questão dessa. E vai cair. Aí é a questão certa. Zerar conhecimentos regionais você já não zera. Isso aqui vai cair, eu tenho certeza que ninguém erra. Regiãozinha conhecida, né? A gente viu já o Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Sobretudo com o aumento de quê, pessoal? Se tem cerrado, expansão agrícola, fronteira agrícola, produção de quê? De soja, redenção do Gurgueia, lembrem das cidades, Bom Jesus, produção de milho, Uruçuí, né? Que vem aumentando o PIB do estado, que passou a exportar mais essas commodities. No entanto, o aumento da exploração do bioma vem gerando um aumento da devastação do cerrado, que é considerado hoje um hotspot. Professor, o que acha um hotspot? Bioma com risco de extinção por conta do crescimento do desmatamento, já que algumas áreas foram convertidas em pastagens e campos do cultivo de soja. Aí, para não trazer soja de novo, plantação de soja, que eu já trouxe para vocês, aí é uma imagem zona, ó, Cerrado Piauiense. Ainda tem aquela região próxima às 7 cidades, Piripiri, né? Piracuruca, perdão, lá próximo a Piracuruca, quem conhece Piracuruca, Parque Nacional de 7 Cidades, nós temos o chamado Cerradão. É uma variação do Cerrado, chamado Cerradão. Aqui está uma foto aí típica do nosso cerrado. Vejam que as árvores aqui ó, já são de médio e grande porte. Ó. É diferente da caatinga, que já são árvores mais altas. Certo? E para a gente fechar essa parte de vegetação, nós temos a mata dos cocais. Olha o nome, cocais, vai vendo. Situada na região noroeste do estado, ó, norte-oeste. Foi lá onde eu mostrei no mapinha para vocês. Ali pega Água Branca, Teresina, por aí. Próxima à divisa com o Maranhão, a mata dos cocais é considerada uma mata de transição entre a floresta amazônica e a caatinga. É muito importante essa informação. A mata dos cocais é uma mata de transição entre floresta amazônica e caatinga. Por isso que eu disse para vocês que lá em Teresina ali ainda tem resquício de floresta amazônica, tá? Aqui na Mata dos Cocais. Sua vegetação caracteriza pela presença de palmeiras, árvores semideciduais, né, que são árvores de grande porte, que perdem as folhas durante o período seco, justamente para economizar água. Predomínio de quê, pessoal? Cocais, cocos, carnaúba, babaçu, cujos frutos são essenciais para a população local. Não tem erro também, Mata dos Cocais, produção de carnaúba e coco babaçu. Cocais, coco, babaçu, não tem como errar.
Muitas famílias sobrevivem, né, da extração do coco babaçu, da cera de carnaúba, e vendem para a transformação da cera, glicerina, e tudo isso aí a gente já viu na parte de economia do Estado. Muitas mulheres que garantem seu sustento são chamadas de das quebradeiras de coco. Isso aqui é profissão, segundo o IBGE, viu? As quebradeiras de coco, é profissão. Entretanto, o crescimento dos latifúndios, né, as fazendas, o aumento da exploração de minérios, e a repressão de muitos fazendeiros vem dificultando a sobrevivência delas. São os problemas aí advindos. O bioma atualmente vem sendo bastante devastado por conta do desmatamento para fins agropecuários, cultura de soja, poluição do solo, causado pelas mineradoras, né, da região. Aqui nós temos, por exemplo, a mineradora de Brita, que eu falei para vocês lá na região de Monsenhor Gil, que é depois de Água Branca. Monsenhor Gil nós temos a produção de Brita, já falei para vocês lá, vem desmatando muito, devastando essa região aí da Mata dos Cocais. Quem conhece a região aqui sabe, ó, por exemplo, quando eu saio de Oeiras, aí eu vou para regeneração, de regeneração eu vou chegar em Água Branca. Na hora que eu estou aproximando em Água Branca, já começam os focais. Aí pega de Água Branca, quebra ali na BR-316, que é a mesma que vem de Pix, né? A 343 encontra na 316, aí vai para Teresina. Dali para frente é só essa vegetação típica aí de cocais, pegando Monsenhor Gil, Demerval Lobão, até chegar em Teresina. Depois que passa de Teresina Altos até Campo Maior, até chegando em Piripiri, tem toda essa região aí das matas dos cocais. Como eu disse para vocês, eu conheço o estado todinho, na palma da mão. Olha isso, na mata dos cocais, ó. Característica é uma vegetação ribeirinha, ó. Ribeirinha. Fica uma curiosidade para vocês. Em qualquer lugar que vocês estiverem, quando vocês observarem essa vegetação aqui, saibam que tem algum rio por perto. É típico, essa vegetação aqui é típica ribeirinha, certo? Sempre que vocês virem cocais, não é vocês verem não, viu? Sempre que vocês virem essa vegetação aqui, pode ter certeza que tem rio por perto. Show de bola. E para a gente fechar o nosso conteúdo, vamos falar um pouquinho de relevo, é importante. Importantíssimo, até porque no relevo do Piauí nós temos o nosso maior patrimônio histórico, né? O relevo do Piauí, ao longo de sua extensão, possui duas formações gerais. Grande parte do seu território, nas regiões sul, sudeste, sudoeste e leste piauiense, predominam as elevações de planaltos e chapadas do Planalto brasileiro, comumente chamados de Planalto da Bacia do Parnaíba. Então, de relevo, já grava logo essa informação. Falou de relevo piauiense, falou de hidrografia, você fala da bacia hidrográfica do Parnaíba, falou de relevo, falou do Planalto da Bacia do Parnaíba. Já na porção norte do estado, nós temos a planície costeira, já lá para o litoral. Então, relevo piauiense são esses dois. Ó. Pega aqui tudinho aqui de baixo até quase em cima, nós temos a Bacia do Parnaíba. E lá para cima, nós temos a planície costeira. É só isso que tem de relevo no Piauí. A topografia do relevo piauiense é muito regular, pois 92% da sua extensão possui altitude inferior a 600 metros, enquanto 53% está abaixo do 300 metros. Né? Então, é tudo bem retão. Mas nós temos alguns pontos altos, que nós veremos aqui. O Planalto da Bacia do Parnaíba. O relevo desse tipo geomorfológico presente no estado tem como características uma topografia plana com suaves ondulações. Ao longo de sua extensão, predomina a presença de chapadas, presença na região central piauiense, com altitudes de 300 a 600 metros, e de cuestas, que ocorrem em locais de camada geológica mais inclinada, né, na porção leste do estado. Só algumas informações. Seus níveis erosivos variam de acordo com o município, onde nas cidades que estão sob o clima semiárido registram baixos índices de intemperismo e erosão, ou seja, tem pouca erosão por aqui, decorrentes ao longo do período de estiagem. As maiores altitudes, aí onde é que estão as maiores altitudes? Ó, Serra Grande, lá em Pedro II, Jesus. Acho que é em Pedro II. Uruçuí, Tabatinga, Chapada das Mangabeiras, inclusive caiu, né? Chapada das Mangabeiras, se não tiver junto com... Porque é tanta coisa, tanta informação, mas se eu não me engano, caiu isso aqui na PM Piauí, perguntando de serras presentes no estado. Se eu não estiver enganado, vou conferir depois. Por conta da regularidade de seu relevo, o estado do Piauí tem uma condição propícia para a soja, né? Por isso que os cerrados aí estão sendo invadidos, de forma na fronteira agrícola, matopiba. Percebam que, mais uma vez, a gente fala desse assunto de soja e matopiba. É que estão certos e absolutos. Só se não se quiser frescar. Mas vai cair isso aqui. É nesse tipo de relevo que encontramos o nosso maior patrimônio histórico, né? O patrimônio histórico da humanidade, Parque Nacional da Serra da Capivara. Serra, faltou o nomezinho Serra, professor. A Serra da Capivara, localizada em alguns municípios, né? Lá no município de Coronel José Dias. Ó, Coronel José Dias. Aonde? A mais famosa, que todo mundo fala, São Raimundo Nonato. Mas São Raimundo Nonato tem bem pouquinho da Serra da Capivara, viu? É porque lá virou tipo polo. Mas é mesmo em Coronel José Dias, meu Deus, eu vou esquecer o nome da cidade. João Costa. Pega aqui João Costa também. Coronel José Dias e João Costa. Um pouquinho São João do Piauí. São João do Piauí. Saiu feio, mas dá para vocês entenderem. Certo? Pega aí a região do Parque Nacional da Serra da Capivara. Contém um imenso sítio arqueológico, né? Todo mundo já sabe, resultante da atividade das placas tectônicas, que atraem turistas e etc. O Planalto da Bacia do Parnaíba, que é uma das maiores bacias sedimentares do país, é visto por pesquisadores como um local, agora pega isso aqui, ó. Isso aqui tem um ourozinho guardado aqui, ó. Essa informação aqui pode ser cobrada para vocês.
O Planalto da Bacia do Parnaíba é importante porque aqui é um local propício para a existência, ó, não foi achado ainda, mas é possível de ter, tem probabilidade de ter, ó, petróleo e gás natural. E aí, meu amigo, eu digo para vocês que se acharem petróleo no Piauí, aí o Estado vai dar um boom, vai desenvolver. Aí não é possível que não desenvolva. Por conta da formação rochosa, das placas tectônicas, os geógrafos estimam, eles estipulam que existe uma probabilidade grande de ter petróleo e gás natural aqui. Deve estar bem fundo. Aí estão sendo feitos estudos, um dia eu acho que vão achar. Eu queria ter uma terrazinha para achar uma jazidazinha de petróleo, só para ganhar uns royalties. Beleza? No Piauí, o governo já iniciou as pesquisas, ó, que eu acabei de falar, para testar a existência desses recursos em seu território e já abriu editais de licitação de exploração. Em breve vão achar petróleo aqui em nosso estado, pode ter certeza. E aí está a nossa Serra da Capivara. Eu não quis trazer aquela imagem tradicional, né, daquela pedra furada, que já é conhecida. Eu quis trazer essa imagem aqui da serra para você ter noção que é uma serra mesmo, a altura. Tá entendendo? Você percebe que é um lugar mesmo, é um lugar alto. Isso aqui é bem alto, inclusive. Quando você sai do município de São João do Piauí, você sobe, 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 e chega um ponto que você já está subindo pela Serra da Capivara mesmo, pela rodovia estadual. Você já está subindo a Serra da Capivara, você começa a descer, chegando próximo ao município de Coronel José Dias, entre São João do Piauí e Coronel José Dias, bem no meio tem a primeira entrada para você pegar a direita para adentrar o Parque da Serra da Capivara. Você vai pegar as regiões mais altas, é exatamente essa região aqui. Você está descendo de São João do Piauí para Coronel José Dias, para João Costa. Essa região aqui você pega essa entrada aqui da Serra da Capivara. Passemos agora para qual é a relação entre as bacias sedimentares do Piauí e a existência de petróleo, né? Que eu disse que é importante falar disso aqui, ó. Nas bacias sedimentares, como o Planalto da Bacia do Parnaíba, o processo de formação desse tipo de relevo está vinculado à sobreposição de camadas de sedimentos que ocasiona o enterro de orgânicos de animais e plantas. Certo? Desse modo, esses restos soterrados, condicionados a maiores pressões, são litificados, ó, derretidos, e dão origem aos combustíveis fósseis. Esse é o processo de formação dos combustíveis fósseis, e essa bacia sedimentar do Parnaíba está muito relacionado. O processo de formação é muito similar a essa formação de combustíveis fósseis. É por isso que se acredita que tenha petróleo e gás natural por aqui, por causa dessa formação. Um pouquinho de geografia aí, mas é importante vocês saberem que já começaram aí as explorações. E, para fechar a questão de relevo, nós temos a planície costeira, né, lá para o litoral. Está localizado na porção norte do litoral piauiense. Pega todos os 66 quilômetros do litoral e vai desde a Baía das Canárias, na divisa com o Maranhão, até o limite com o Ceará, na Bahia formada pelos rios Ubatuba e Timonha. Sua área engloba os municípios de Parnaíba, Luiz Correia, Ilha Grande, Santa Isabel e Cajueira. Ilha Grande, Santa Isabel e Cajueiro da Praia. São aquelas 4 lá também que estão dentro da área de preservação do Delta, né? Lembra que esses 4 aqui fazem parte da área de preservação do Delta, no Piauí, obviamente, do Delta do Parnaíba. Nesse tipo de relevo predomina o sedimento dos períodos terciários, isso aqui não tem muita importância para a gente, foi modelado por agentes marinhos, tarará, é só um pouco de geografia aqui, mas tem tanta importância assim. Agora aqui, essa parte aqui sim, aqui é cobrado, nós já vimos. Na planície litorânea é muito comum a presença de usinas eólicas, eu falei para vocês, lá nas fontes de energia do estado, as usinas eólicas lá da região litorânea, devido à grande potencialidade energética dos ventos, né, na zona costeira, assim como toda a região nordeste, em virtude da velocidade e do sentido unidirecional. Os ventos têm uma única direção. Estima-se que no Piauí existam cerca de 75 usinas com a previsão de implementação, de mais 26 até 2023, que pode colocar o estado como o terceiro maior produtor de energia eólica. Isso aqui está desatualizado, porque o Piauí já é o segundo. Eu trouxe para vocês lá na aula de fontes de energia. Ele já é o segundo e vai se tornar o primeiro. Show? E agora, para a gente... uma fotinha aí da planície costeira, né? Presente aí na região do litoral, ó, nosso querido Oceano Atlântico aqui, ó, ao fundo. Lindo demais, né? Show de bola. E aí, para a gente fechar, concluir a nossa aula, a questãozinha aí que caiu na Polícia Militar do Piauí. Respondam aí, por gentileza. Tem alguém ainda nessa aula? Ainda tem uma galerinha aqui. E aí, o que é que os senhores marcariam? Caiu na PM Piauí 2022. E muita gente errou, mas foi muita gente mesmo. Questãozinha, ó, da PM PI 2022, no CEP na veia. É verdade. Vocês não estão visualizando a questão porque não está no slide de vocês. Vão pela tela mesmo. Tá dando para ver pela apresentação? Junto, consegue ver pela apresentação aí do slide? Professor, eu não estou conseguindo ver a apresentação de forma alguma. Tá no UB. Tá assistindo pelo celular, né? Não, pelo computador. Pelo celular eu estava conseguindo ver. Aí vim para o computador e não consigo. Ué. Ninguém está conseguindo, pessoal, visualizar a questão? Professor, está aparecendo para mim aqui.
Pronto. Pois quem tá vendo, depois eu posto ela, eu vou atualizar o slide lá na plataforma. Eu vou substituir o de lá por esse aqui com a questão. Então deixa eu ler a questão para quem não está conseguindo ver, tentar acompanhar aí, ó. A bacia do Rio Parnaíba. Professor, agora essas questões não estão no material, né? Lá só tem a bacia agora. Não, eu atualizei ela, como eu disse, até no começo da aula. Eu tinha esquecido de colocar, só tem essa questão aqui. Eu tinha esquecido de colocá-la, eu atualizei já quando a aula começou. Aí eu vou atualizar na plataforma o slide. Eu vou substituir o que tem lá por esse aqui com a questão atualizada, certo? Então, veja só, a bacia do Rio Parnaíba, alguém respondeu? Ninguém respondeu? A bacia do Rio Parnaíba está localizada na região Nordeste e possui uma área de drenagem de... Blá, 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 blá. Seus principais afluentes pela margem direita são os rios Longá, Poti, Canidé e Gurgué. A questão ainda serve como um resumo para você da bacia do Rio Parnaíba. Quem são os principais afluentes? Longá, Poti, Canidé e Gurgué. E pela margem esquerda, com expressiva contribuição hídrica, o Rio das Balsas, o único grande afluente da porção maranhense, né? Lá para a cidade de Balsas. Então, você tem Balsas, no lado maranhense, que abastece o Parnaíba, e você tem Longá, Poti, Canindé, que é o principal, e o Gurgueia. Gurgueia é esse lá de Domingos Jorge Velho, que depois vai dar o nome de Rio Parnaíba. Sobre o Rio Parnaíba é incorreto, ele quer errado. É incorreto afirmar. Veja, caiu na PM Piauí sobre o Rio Parnaíba. Veja a importância do rio, a importância dele para essa disciplina. Foi cobrado na PM Piauí. Nada me surpreende ser cobrado de novo. A PM Piauí cobrou o Rio Parnaíba, a PM Piauí cobrou um pouco da divisão territorial, cobrou sobre os cerrados, fontes de energia, recursos naturais do Estado. Eu acredito que vai se repetir. Mais ou menos a mesma linha aí. Letra A diz o seguinte. A Tamires respondeu, letra E. Então vejamos. Em seu curso está localizada a barragem de Boa Esperança, que faz parte da usina hidrelétrica de Boa Esperança. Correto. Lá na cidade de Guadalupe. Guadalupe. Depois de Floriano, certo? Aqui no Médio Parnaíba. Ó. Região do Médio Parnaíba. Show de bola. Barragem de Boa Esperança a gente viu, inclusive, nas fontes de energia do Estado. Suas nascentes estão atualmente inseridas no Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. Nós falamos isso aqui hoje na aula. Certo? A Paloma aqui já discordou da Tamires, disse que é a letra C. Vamos ver. Eu vou pular a letra C e a letra E. Vamos para a letra D logo. Em seu curso, banha 20 municípios do Piauí e 22 do Maranhão. Quando caiu isso aqui, o que teve de aluno que chegou para mim, professor, pelo amor de Deus, como raio de sapambira, eu tinha que saber que eram 20 do Piauí e 22 do Maranhão. Você tinha obrigação de saber isso aqui? Não, você não tinha obrigação. Só que eu deixo uma dica para vocês. Geralmente, não é sempre, geralmente, quando as questões falam que tem banha tantos rios e tanto não sei o que, geralmente está correto. Por quê? Porque é difícil o aluno memorizar isso aqui. Isso aqui é um tipo de informação que, para querer que alguém decore, isso aqui é muita maldade, é muita crueldade. Então, geralmente, quando colocam isso, que provavelmente está correto. Você não chuta isso, você não sabe, não chuta essa daqui, que provavelmente está correto. Ficamos entre a letra C e a letra E. Vamos para a letra E. Sua foz do tipo delta forma o único delta em mar aberto das Américas. E está correto, dona Tamires. O delta do Parnaíba é o único delta em mar aberto das Américas. É o único. Agora veja a letra C, que eu disse que essa questão escorregar e dona Tamires escorregou. E eu chamei a atenção na aula. Veja só, a navegação em seu curso na segunda metade do século XIX, início do século XX, foi importante impulsionador das economias de cidade como Oeiras. Ei, eu falei no começo da aula para vocês, o Rio Parnaíba passa em Oeiras? Sim ou não, senhores? Sim ou não? O Rio Parnaíba, ele passa aqui na cidade de Oeiras. Qual é o rio que passa em Oeiras? O rio que deu origem ao estado do Piauí. É o Parnaíba? Isso, é o Rio Canindé, pessoal. Eu ainda chamei a atenção lá na hora que eu estava falando da aula. O Rio Parnaíba, ele não passa em Oeiras. O que passa em Oeiras é o Canindé, que vai desaguar do Parnaíba lá em Amarante. Lá em Amarante. Então, veja, o erro da questão está aqui, ó. O Rio Parnaíba, ele foi impulsionador de cidades como Oeiras? Nananina, não. Ou é só isso aqui que deixou o item errado. É somente isso aqui que deixa a letra C errada e, portanto, gabarito da nossa questão. O Rio Parnaíba, ele não impulsionou o desenvolvimento de Oeiras, ele impulsionou o desenvolvimento de Teresina, ele impulsionou o desenvolvimento de Parnaíba, mas de Oeiras não, porque ele nem passa por aqui. Tá entendendo? O que passa por aqui é o Canindé, que é um dos afluentes, mas o Rio Parnaíba em si vai passar lá em Amarante, onde o Canindé que passa aqui vai desaguar nele. Show de bola? Você erra aqui, mas na prova não erra mais não, eu tenho certeza. E nessa questão, também nem fique triste, porque muita gente escorregou, mas foi muita gente que considerou a letra C certa, não foi só você não. E muita gente marcou, pensou que a letra C era certa, aí pensou, deve ser letra D ou letra E. E aí, muita gente marcou a letra D, muita gente marcou a letra E, mas o gabarito tá aqui, ó. É somente a cidade de Oeiras. Se eu tivesse trocado Oeiras por Paraíba, tava certa e a questão tava no lado. Show de bola, meus queridos.